JB, hoje eu estou olhos nos olhos com dois advogados que têm como um dos objetivos defender a classe, dedicando boa parte de seu tempo para realizações na advocacia santista, missão que lhes foi conferida graças à credibilidade. Um como presidente e outro como diretor tesoureiro da subseção de Santos da Ordem dos Advogados do Brasil. Este, agora eleito presidente para o próximo triênio. Falo de Rodrigo Julião e Rafael Meirelles. Que bom que vocês estão aqui comigo, gente. Obrigada, obrigada. Vocês estão sendo chamados para aqui, para ali, mas olha, primeiro nós, né? Amigos, graças a Deus, e colegas, né? Sem dúvida nenhuma, claro, um prazer enorme estar aqui. Um grande abraço ao JB, a todos os telespectadores. Queria agradecer mais uma vez o convite. Fico muito feliz de estar ao lado aqui do meu presidente, Dr. Rafael Meirelles, que me ajudou muito, mas muito nessa gestão. Conhece o OAB, amigo de todos os funcionários, de todas as nossas salas de apoio, conhece os problemas da classe. Eu não tenho dúvidas que fará uma excelente gestão em prol de toda a advocacia. Nem eu, perfeito. Eu quero cumprimentá-lo publicamente e te desejar uma gestão muito boa, muito profícua, que você continue essa gestão do Julião, já está maravilhosa, tá, querido? Obrigado por estar aqui, é a primeira vez, lisonjeado com o espaço e, claro, emocionado de estar junto do meu irmão mais velho aqui, meu presidente, que eu sempre vou chamar de presidente. Hoje sou tesoureiro, que me abriu as portas e deixou eu continuar o trabalho dele, agora eleito presidente, depois de 45 dias árduos de campanha, mas com certeza terei sempre ele ao meu lado, me aconselhando, e isso é impagável. Te agradeço o espaço e estar aqui com vocês. Pela experiência, com segunda certeza. Gestão, você já veio também comigo, Sim, né? a primeira gestão, claro, e olha, você começa a fazer uma retrospectiva das dificuldades que nós enfrentamos, e eu lembro que na primeira gestão a grande dificuldade que nós tivemos era a implantação do processo eletrônico, digital, né, de conseguir qualificar a advocacia mais velha para aquela novidade, o receio do processo digital, e conseguimos deixar para a sociedade, para a classe, que foi um avanço, tanto que hoje o processo digital está aí na sua grande maioria andando muito mais que os processos físicos. E veio depois também, tivemos aí a mudança do Código de Processo Civil, tivemos que qualificar todo mundo com relação ao novo CPC. Exato. Tivemos o êxito aí com o trabalho árduo de todo o grupo. E nessa última gestão, fora todas as propostas que nós tínhamos, que graças a Deus conseguimos realizá-las, veio a pandemia, que muito nos entristeceu, mas foi um desafio que conseguimos, penso eu, atender os anseios da classe e de toda a sociedade. Sem dúvida conseguiram, a gente pode até mais adiante falar um pouquinho sobre isso. E de tudo isso que você me falou, de duas gestões, que experiência você carrega com você? A experiência de vida que eu levo para mim e para toda a minha família, a importância do grupo, a importância de pessoas queridas que estão com vontade de contribuir para a advocacia e para a sociedade. Costumo falar que a ordem não é de ninguém, a ordem é do advogado e da sociedade. Ninguém faz nada sozinho. Eu tive a sorte de ter grandes pessoas na frente das duas diretorias, o próprio Sérgio Marques, que agora é vice, a nossa querida diretora Tânia, já a Maria aproveita Lúcia e fala o nome de toda a diretoria para mim atual diretoria agora, Rafael Meirelles, presidente, Sérgio Marques de vice, dois jovens advogados, doutora Jaqueline e doutor Leonardo, à frente das diretorias também, né? E temos aqui também o Rafinha à frente da presidência. A doutora Daniela Berkovitz, e nossa tesoureira. a Dani Berkovitz, nossa tesoureira, que já é a diretora adjunta. Exato. A diretora adjunta já veio com a experiência dessa gestão e vai continuar o trabalho à frente da tesouraria. Sem dúvida, nós ficamos conversando no dia da eleição. Rafael, o que o levou a se candidatar a ser presidente? Olha, já sou de uma família de advogados, né? Então a advocacia sempre esteve no meu sangue, na minha vontade. Eu sou um apaixonado pela advocacia. E o Dr. Julião, eu chamo respeitosamente de Dr. Julião, meu presidente, abriu as portas para eu ingressar na diretoria. Eu já fazia alguns trabalhos em comissões, inclusive na comissão de ética, e acabei entrando como diretor tesoureiro. O Julião achou por bem não querer mais eleição para oxigenar o nosso grupo, oxigenar a OAB, vinha um sangue novo. Eu me prontifiquei, tive a chancela dele, falou, então vamos trabalhar e vamos seguir em frente. Muito bacana. E me diz uma coisa, planos agora?
Os nossos planos são sempre para a advocacia, sempre saber os problemas diários que temos. A pandemia trouxe diversos problemas, então estamos se adaptando e cada vez mais o judiciário passou por uma grande transformação agora digital, inclusive com audiências. Então o nosso primeiro plano é a retomada do judiciário de uma forma segura, mas alguns atos retornarem à sua vida normal. E ao mesmo tempo que é o nosso carro-chefe, que a gente fala de campanha, que é digitalizar todos os processos que ainda existem no papel. Como o Julião disse na primeira gestão, o grande desafio eram os processos digitais. Agora, nosso desafio é transformar os processos físicos em digitais. Isso vai fazer com que seja agilizada toda a justiça, porque a grande grita nossa dos advogados, uma delas, né, mas bem grande, é a morosidade dos processos, a morosidade da justiça, que atrapalha o cliente e também o advogado, né? Essa é a questão. Quem vive do judiciário, o advogado, sabe que com um processo mais rápido, melhor para todo mundo. Então, exatamente é o nosso primeiro desafio já de antemão, conversar com o judiciário, digitalizar esses processos e essa retomada mais rápida. Mais rápida. A mulher vai ter um papel preponderante também para essa diretoria. Com certeza. Nós temos, inclusive, vamos abrir um canal específico para a mulher, para esse bate-papo e as nossas prerrogativas femininas prevalecerem cada vez mais rápido e cada vez mais rígida. Sim. E me diga, hoje, assim, vocês que estão dentro, o advogado antigo ou o jovem tem mais dificuldades, tem mais problemas a serem resolvidos? Pode responder quem quiser. Nós temos eu acho que aqui são situações distintas, claro, que nem nós pegamos a subseção de Santos no Ala Lounge que tivemos que transformá-la no digital. Então hoje o digital é uma realidade. Começou com o processo digital, depois vieram os pedidos de mandados de levantamentos eletrônicos. Eu lembro que há 2, 3 anos atrás a gente ficava 3 horas no banco para levantar uma simples guia, esperando 2 meses para ser expedido. Hoje em dia você manda um e-mail, o dinheiro cai na sua conta. Foi algo que nós pedimos lá atrás em 2019. Exatamente. E hoje é uma realidade para todos, facilita. O advogado de uma idade um pouco mais avançada tem algumas dificuldades, mas por outro lado nós temos lá o nosso centro de apoio digital, nós temos as nossas comissões de auxílio, nossas comissões de prerrogativas que auxiliam nessa transformação. E o que nós conseguimos visualizar no dia a dia de hoje de quem exerce a advocacia é que houve uma aproximação do advogado mais velho com o advogado mais novo, dando possibilidade ao jovem advogado ingressar no mercado, porque o advogado com a idade mais avançada precisa do jovem advogado hoje para exercer pelas dificuldades. Eu falo porque meu pai no escritório era assim. Meu pai tinha muita dificuldade com o computador na época e eu era o mais jovem, auxiliava e fazia essa transformação, abrindo a oportunidade do jovem advogado ingressar no mercado de trabalho, e isso que nós procuramos zelar sempre pela qualificação, tanto do jovem advogado quanto do advogado mais antigo. É verdade. Atualmente, o que está difícil lidar com os juízes e com os advogados? Eu não quero colocá-los de saia justa, pelo amor de Deus. Assim, a nossa Muita parte à cobrança, frente, eu quero a cobrança saber. sempre existiu e sempre vai existir, tanto por parte dos magistrados com relação aos serviços dos servidores, que faltam servidores, atrapalham o andamento do trabalho das varas, que eles acabam carregando uma sobrecarga natural de trabalho, bem como, ainda mais agora na época da pandemia, bem como por parte dos advogados que querem uma maior celeridade. Nós hoje em dia temos muita celeridade no processo digital, que está andando muito bem, graças a Deus, mas os processos físicos, após um ano de paralisação, nós temos problemas pontuais, que nós temos como instituição auxiliar o judiciário. Não tem 3 meses atrás, tivemos reuniões com o diretor do fórum e mandamos ofícios aos tribunais regionais do trabalho, federal e estadual, para quê? Colocar o estagiário da faculdade do direito dentro dos cartórios para auxiliar nesse retorno às atividades e tentar dar maior celeridade. Isso é difícil de fazer? Não, isso é gestão. Isso é trabalhar em parceria com o Poder Judiciário e entender que o Poder Judiciário andando, dando maior celeridade, o advogado é a sociedade que ganha. Mas as reclamações, existem reclamações pontuais de determinadas varas e determinados órgãos que nós temos que trabalhar com muito afinco para tentar solucionar esses problemas pontuais, que sempre irão existir. Pura verdade, foi tudo isso uma conquista, né? Agora, deixa eu perguntar uma coisa para você, Rafael. Durante a campanha, eu ouvi você especial, falar do Judiciário 100% Digital, que já falamos, da Comissão de Prerrogativas de Atendimentos Virtuais, incubadora da jovem advogada.
Sim. Do jovem advogado, no geral, a gente percebe a dificuldade de ingressar no mercado de trabalho. Então, com isso, a gente tem esse projeto justamente para ensiná-los como ser inserido no mercado. Tanto como conquistar o cliente, como fazer a sua administração do escritório, como até procurar um local do seu novo escritório. Então, exatamente quando a gente sai da faculdade, nós passamos por isso, hoje acho que é mais difícil ainda. Então, a gente tem aquela certa dificuldade, como começar, por onde começar. Então, esse nome incubadora foi justamente que a gente pensou para ingressar, trazer o jovem e falar assim, olha, tem que fazer assim com palestras, com mentorias, com cursos, para realmente ensiná-los a ingressar no mercado de trabalho de uma forma mais firme e competente e ética acima de tudo. Acima de tudo. Você está saindo agora, o Rodrigo Julião fica até 31 de dezembro, você assume em seguida e até agora você era o diretor financeiro, diretor tesoureiro, como nós já falamos. Me diz uma coisa, como é que estava? Porque a penúltima gestão não foi de vocês. O Rodrigo esteve numa outra, anterior, e depois entrou um outro grupo e finalmente foi ele. Quando vocês assumiram essa última gestão, que acaba agora, como é que estava a situação financeira da subseção de Santos? Olha, a situação financeira estava pior do que imaginávamos. Até porque tinham prometido uma situação e quando nós entramos não era a mesma situação. Inclusive abaixo do que a gente prevê como uma forma segura de um valor que a gente tem que pagar um plano de saúde da OAB. Então, a gente, com muito trabalho, muitas economias, a gente conseguiu recuperar esse caixa, que em torno de 400 mil, hoje tem 2 milhões e 200. Então, a gestão financeira foi criada pelo nosso grupo, inclusive com cobranças, administrando de uma forma mais correta e elevamos o caixa a isso. Então, nos últimos atos daquela gestão, com grandes valores gastos, inclusive na compra de um terreno, fez o caixa cair menos de 50%. Então, quando era prometido um valor, nós chegamos lá e deparamos com outro. É importante, claro, a gente esclarecer com essa questão de gestão, porque eu escutei muito aí agora nas eleições. Eu falei assim, tá com 2 milhões de caixa porque não fizeram nada e estava na pandemia, não tinham onde gastar. Pelo contrário, todos os nossos projetos que nós tínhamos, todos foram realizados, que dependiam exclusivamente do AB, e tivemos as dificuldades decorrentes da pandemia. Por exemplo, nós tivemos que adequar toda a nossa subseção e todas as salas de apoio às audiências virtuais. Reinstalamos todas as nossas salas, adaptando ao processo digital e audiência virtual. São 9 salas de apoio. Nosso centro de apoio digital, a mesma coisa. Criamos mais salas de escritórios compartilhados ao jovem advogado e o advogado mais experiente também, que utiliza a nossa sala. Reformamos completamente o nosso auditório, essa nova realidade de palestras e lives virtuais. Toda a tecnologia do auditório foi reformada e toda essa estrutura financeira. Reformamos o terceiro andar da OAB inteiro. Saúde do advogado. Na pandemia entregamos gratuitamente cesta básica aos advogados de Santos que estavam em condições de vulnerabilidade naquele momento. Conseguimos entregar gratuitamente os remédios gratuitos na residência do advogado para não ter que se deslocar até a subseção. Dentre todas as despesas normais decorrentes da subseção, lembrando que temos aqui um custo muito alto com o Centro de Esporte e Lazer, que ficou fechado praticamente 1 ano e meio sem receita, e o Centro de Esporte e Lazer estava lá com a sua manutenção em dia. E com uma grande inadimplência. E paralelo, sem contar a inadimplência, no plano de saúde, tivemos um aumento na inadimplência e não cancelamos um plano de saúde sequer do advogado, porque no momento de pandemia não podemos tirar do plano de saúde do nosso colega advogado. Ou seja, houve uma gestão, houve um trabalho e houve uma transparência na prestação das contas. Pegamos com em torno de 400 mil, um pouco menos, estamos entregando com mais de 2 milhões de reais em caixa. Isso foi quem? Rodrigo Julião? Não, isso é o grupo. Isso é um trabalho de um grupo que trabalhou muito durante a pandemia. Muitos questionaram, olha, mas por que da chapa temos 2 jovens advogados? Por quê? Porque não basta você trabalhar ao jovem advogado, eu quero ver da representatividade ao jovem advogado. Qual chapa que colocou 2 jovens advogados à frente de uma diretoria? Temos aí uma chapa onde o diretor tesoureiro trabalhou 3 anos dia e noite comigo à frente da subseção. E hoje merece os 3 anos a presidência gerir, inovando, mostrando que a subseção de Santos é uma subseção forte e merece um grupo forte sempre à sua frente. Espetacular. Eu tenho certeza que vai ser uma senhora diretoria. Você é muito querido. Você é daquelas pessoas que ninguém fala nada mal, ninguém tem nada para falar mal. Fala em Rafael Meirelles.
candidato até agora, nossa, ele é bacana, ele é legal. Sabe aquela coisa de não ter atrito com as pessoas? Isso é muito importante, porque o advogado já é combativo, já gosta de, às vezes, brigar, de confusão, né? E sendo como você, vai ser só sucesso. E aí, mais pra frente, você vai vir contar pra gente como é que está indo a subseção de Santos da OAB. Com certeza, retornarei com o maior prazer e agradeço demais suas palavras. Obrigada eu, querido, pela presença sua, meu amigo Rodrigo Julião. Obrigado, Clara, mais uma vez, um prazer enorme. Queria só agradecer toda a advocacia, os demais candidatos também. Agora é o momento de união, acabou a eleição. Espero que não tenhamos daqui a 3 anos novas reclamações, mas sim muita ajuda ao nosso querido Rafael e todo o grupo durante esse mandato. Você pode contar com todo o meu apoio, todo o meu carinho, todo o meu respeito. Uma boa gestão. Obrigado. Espetacular, gente. JB, são 2 advogados de primeiríssima linha, né? Até na forma que eles conduzem a vida profissional junto à OAB, eles são éticos, têm uma deferência toda especial. E eu acabo de conversar, então, com eles com muito prazer, Rodrigo Julião e Rafael Meirelles. Para você e para todos que ficaram conosco até agora, um beijo e até o próximo programa.